The feature, certo? Pode ser utilizado para situações, obviamente, que se referem ao futuro, né? Óbvio, né? Será? Mas, né? Será, né? Será que não é no passado que a gente vai utilizar, né? Enfim, mas o futuro, a gente tem aqui algumas situações, tá? Por exemplo, o futuro que é passível de se prever. Por exemplo, the sky today, it's very cloudy, ok? Aí eu digo assim, later, it's going to rain. Vai chover mais tarde. Por que eu estou dizendo isso? Porque o céu ele está todo nublado, né? Cloudy, tá? Então, tem ali chances disso acontecer, tá? Agora, ó, look at the sky. It's very sunny. Aí se eu disser que vai chover, não tem evidências nenhuma que vai chover, né? Então vamos lá relembrar aqui a fórmula desse futuro passivo utilizando o going to, tá certo? Quais são os nossos 7 PPs? Mais rápido começo, né? I, she, he, it. Ok, tô botando aqui de cores diferentes porque temos aqui uma situation que vai pedir, tá? We, you, they. Utilizando aquela formulazinha, né? A gente vai colocar pipi ou não, certo? Com substantivo, tá? Podia ser aí, em vez de Ricardo, certo? Ou Sofia, lá no X, né? E depois, tinha que vir o que depois? O verbo to be. Aí você tem que lembrar lá das aulas passadas, né? Que tu estudou a vida inteira, né? Que o verbo to be, ele é um verbo transformer, né? De dia é Maria, de noite é João e de tarde é o quê? Ricardo, né? Claro que é. Lembra que o I tem uma namorada oficial. Qual é a namorada oficial do I? Quando a gente fala dos pipis lá do singular, a gente vai ter uma transformação novamente do verbo to be, que vai se transformar em is. Agora, quando a gente fala dos 3 pipis do plural, a gente vai ter uma outra transformação. Como é? Are. Depois o verbo to be, porque aqui o verbo to be ele está funcionando como um verbo auxiliar, certo? Nós temos o quê? O going to, tá? Ó, pay attention aqui, ó. O que é que nós temos bem aqui? O ING, né? Então a gente volta lá para aquelas aulazinhas do ano passado, quando a gente estava estudando os contínuos, né? Que era basicamente essa forma aqui. Os pipis, verbo to be, verbo principal e o ING no final, tá? O going to e depois... Tá aqui de outra cor para ficar diferente, né? Verbo principal. Tá certinho? Ó, tu sabendo dessa fórmula aí, desenrola qualquer frase usando o going to no the feature, tá? Exatamente, porque aqui, qual é a fórmula? Afirmativa, negativa ou interrogativa? Afirmativa. Mas caso eu queira passar para negativa, quem é que vai sofrer a ação? Verbo. Qual verbo? To be, tá? Lembra que o verbo to be é escrava. Sempre quem sofre a ação na frase tendo o verbo to be lá é o verbo to be, tá? Paga para Cristo, pobre rei, certo? Então, I am not. Lembrando que é aqui, ó, antezinho do going to, viu, Aline? Que vai vir a parte negativa. Vou colocar aqui para você, tá? Ó. I am not going to, verbo principal. Que verbo principal é esse? Qualquer um que você estudou.
take photos, dance, plays, tá? Qualquer um aí. She, he, it. Como é que passa o is aqui para a negativa? Is not ou isn't, tá? Antes do going to. She isn't going to, mais verbo principal. He isn't going to, verbo principal. It isn't going to, verbo principal, tá? Então, sempre quem sofre a ação, tendo o verbo to be lá, é sempre o verbo to be, tá? E agora, bora passar aqui pro plural. Or aqui vai virar como? Orange, tá? Lembrando que esse orange aqui é or not. We orange going to, verbo principal. You orange going to, verbo principal. They orange going to, verbo principal. Tá certinho? Fórmula negativa. Para passar para a pergunta, sempre tem que lembrar que há uma inversãozinha aí, né? O que era segundo passa a ser primeiro e o que é primeiro passa a ser segundo, tá certo? E sempre que eu ler aqui da ação, né, é o verbo to be, tá? Então aqui, ó, tira o not e o M vai lá pra frente, ó, antes do I, tá? I going to, verbo principal, tá? Os três pipis do singular, tira aqui a parte negativa, né? Is vai lá pra frente, is she going to, verbo principal. Is he going to, verbo principal. Is it going to, verbo principal. E não pode esquecer o ponto de interrogação lá no final, porque senão não é pergunta, tá certo? E aqui do mesmo jeito, ó, tira a partezinha negativa e o or vai lá pro começo, certo? Or we going to, verbo principal. Or you going to, verbo principal. Or they going to, verbo principal. Certinho? Deu pra entender? Ok, guys. Tinha dito pra vocês, né, que a gente utilizava o going to quando fosse futuro, mas um futuro previsível, certo? Passível de acontecer, porque tem evidências para isso. Mas como é que a gente faz para utilizar frases onde a gente não tem certeza que vai acontecer? Pensou nisso? Não? Lembra que eu disse para vocês que todo tempo verbal possui uma identidade? Lembra? De ou das. Identidade de quem? Não. Presente. E o did? Passado. Certo? Aqui agora a gente vai trabalhar a identidade do futuro. Em geral, pessoal, nem nós aqui, né, em terras brazucas, falando português, a gente fala corretamente, né? Usa corretamente a gramática. Lá também não, certo? Então, quesito de regra, né? O will é utilizado para essa situação de que futuro eu não posso esperar. O mundo vai acabar amanhã. Posso prever? Não. Então, nessas situações eu vou colocar o will. Por exemplo, next year I will travel to Japan. Já tem passagem comprada? Não. Então, próximo ano pode ser que, sei lá, eu adoeça, sofra um acidente, morra, né? Então, eu fico impossibilitada de viajar, né? Ui, bate na madeira, certo? Então, nessas situações, a gente vai utilizar will. Isso em regra gramatical, tá? Mas, falando assim, né, no cotidiano, eles utilizam will até para situações em que a gente pode prever. Então, se trata de futuro, will, certo? Porque é a identidade do futuro, tá? Então, em vias de regra, gramática vai cair no Enem, certo?
will a gente só vai utilizar nessas situations, em caso onde eu não posso prever algum acontecimento do futuro, certo? Quando eu tenho como prever, né, passível de acontecer porque tem evidências, going to, certo? Aquela velha fórmula lá que a gente estudou. Quando eu não puder prever, geralmente é situações sobre clima, tá? Aí eu vou utilizar will, certinho? Bora lá para nossa affirmative form. Vocês vão ver como é very easy, tá? Vamos lá para os nossos pipis de novo. Quais são os nossos 7 pipis? I, he, it, we, you, they. Perfeito. Sempre no começo da frase vamos ter que ter um sujeito, tá? Porque antes da ação sempre tem que alguém praticá-las. Don't forget this, tá? Então aqui eu botei os pipis, os nossos pronomes pessoais, mas também pode ser um noun, tá? Um substantivo, certo? Depois vai vir aqui em todas os pipis, todas as formas aqui, certo? A nossa identidade, que é o will, tá bom? Então, em todos os casos aqui, diferente do presente, né, que mudava aqui dependendo da pessoa, aqui não. Passou o pipi ou substantivo, will, que é a identidade do the feature, certinho? E é esse will aqui que vai sofrer também a ação quando a gente for passar para as fórmulas seguintes, tá certo? Depois do will, a gente vai colocar o verbo principal. VP, verbo principal. Que verbo principal é aquele? Qualquer um que a gente estudou lá no vocabulary, tá? Depois, complemento da frase. Certinho? I will. Pode dizer em português, te ajudo. Pretende fazer arquitetura? É meu segundo plano. Não, vou botar aqui mais legal, tá? Eu vou logo prever pra ti, certo? E vai acontecer. Tá aí. Tá. Be, sabe o que é, né? I will be architect. Ok, pode acontecer e vai acontecer, tá gravado isso aqui, tá? Hoje, 16 de novembro de 2023, tá? Daqui, ó, 5 mais 8 anos, ela vai estar, ó, começando a faculdade. Daqui 5 anos, depois de 8, né? 8 mais 5. 14, 13. 13, cara, número da sorte. Então, ó, daqui 13 anos, tá gravado, hein? Vai ficar gravado. Daqui 13 anos ela vai estar dizendo essa frase aqui, certo? E ela vai dizer em inglês, ela vai me marcar na rede social que tiver daqui 13 anos, tá? Se eu lembrar. Tô botando aqui, ó. I will be architect, ok? Enfim, galera, bora lá pra negative form, tá? Falou de negative form, eu tô negando alguma coisa, né? Quando a gente fala de qualquer frase, certo? Qualquer frase, Josia. Frase, não question, tá? A gente sempre vai começar pelos pipis. Quando não é um pipi, é um não, um substantivo, certinho? Porque é o sujeito da frase, tá certo? Aí depois vai vir a nossa identidade, que é qual? Will. Professora, e cadê o verbo to be? O verbo to be não vai aparecer aqui, tá certo? O verbo to be, ele só vai aparecer lá no going to. Por quê? Porque teoricamente o going to, ele tá no present continuous, tá? Aqui não, certo? Aqui ele vai logo pro futuro normal, tá certinho? Não tem o verbo to be aqui. Quem vai sofrer a ação
Sempre, quando mudar de forma, é o will, tá? Então, aqui o will mais not. Só um avisozinho, um adendo aí pra vocês, um asterisco que você vai colocar aqui bem embaixo, tá? Will not aqui, você pode usar. É a forma completa, certo? Mas ele também se transforma em won't. Então, quando tu vê o won't aí, não estranha. Por quê? Porque é o will mais not. É porque ele sofreu aqui uma transformação, tá? E quando tu vê essa palavra aqui, ó, G-O-N-N-A, gonna, isso tem muito em música, tá? G-O-N-N-A, e é going to junto, tá? É porque quando vai falando, principalmente dos Estados Unidos, porque quando você fala do inglês britânico, você vai ver ele falando todo certinho, tá? Com a fórmula toda completinha. Mas lá nos Estados Unidos, eles engolem as palavras todas. Vai juntando. É só assistir Friends. E aí você vai ver tudo juntando. Então, going to, ele vai se transformar em gonna. Aí tu bota aí o G-O-N-N-A igual a going to. Depois, verbo principal e o complemento da frase. Tá certinho? Bora profetizar aqui, Ricardo. Uma profetização reversa, tá? Uma coisa que não pode acontecer no seu futuro. Eu virar vagabundo. Vou voltar com a minha lei. Ser pobre. Eu aqui, qual é o pipi? Ai. Quer que vem depois? Will not. Que vira? Won't. Verbo ser está no infinitivo be. Por. O-O-R, tá? P-O-O-R. Certinho? Certinho? Difícil? Mais fácil do que isso, só a música do J Quest. Não, acho que essa é mais fácil que o going to. Porque o going to tem que se lembrar do verbo to be, depois tem que se lembrar do going to. Tem que... vida toda o verbo to be, não souber? Já tem gente que não sabe, né? Beleza, bora passar agora para a última fórmula. Interrogative form. Interrogative form, Douglas, tá? A gente vai utilizar para fazer, muito bem, questions, tá? Ok? E lembrando que as questions vai haver aquela inversãozinha básica, tá? Quem era segundo vai virar primeiro e quem é primeiro vira segundo. Inversão. Sendo que quem é o Lelê aqui, né? É sempre os nossos pipis. Não, pipi não, é identidade. E a identidade é o will, certo? Então vamos lá. Will mais pipi. Lembrando que o pipi pode também ser um não. Substantivo, certo? Por que o will vem na frente aqui? Porque a gente vai dizer para o interlocutor que está ouvindo a tua pergunta o que se trata aquela pergunta. Então, se ele já escuta uma pergunta começando com will, ele já sabe que é uma pergunta que vai falar sobre o futuro, tá certo? Mas VP, verbo principal, complemento e não pode esquecer o ponto de interrogação. Tá certinho? Belezinha? Belezinha? Very easy, né? Bora aqui, Josias. Uma pergunta no futuro. Quando é ótimo, né? Porque a gente já viu aqui os relativos pronomes, né? When, ok. Você, qual... Isso mesmo, Whey protein. Tem um detalhe, o will vem antes aqui, tá? Ó, só é uma exceção do when aqui,
Só um adendo aqui, tá? O when vem primeiro porque ele tem prioridade nas frases e nas perguntas. Ele sempre WH questions, viu? Aí depois segue a fórmula aqui, tá? Will, depois o PP, que é o you. Tu sabe qual é o verbo pagar? Pagar meu salário. Não. Não? Pay. É, o povo vendo aqui a gravação. É verdade. My salary. Isso aqui na escola não, prisão. Ok? When you will... quase um trava-língua. When will you pay my salary? Where will you? Ok? When you Então, don't forget. Quando falar de interrogative form, quando for fazer a pergunta, vai inverter aqui. O will, que é a identidade, vem no começo. E o que era no começo, vem em segundo lugar, que no caso, ou substantivo ou pipi. E repete o resto e não pode esquecer o ponto de interrogação. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Certo? Não é difícil, né? Mais fácil do que o going to, mas tem que saber essa diferença. O going to a gente vai utilizar para o futuro previsível e o will para o futuro incerto. Beleza?